TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Bom dia, amigo telespectador. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Agradecemos a oportunidade de entrarmos na sua casa para levarmos os conceitos da filosofia espírita até você. Nesta manhã, nós entrevistaremos nosso amigo Ives Facuri. Bom dia, Ives. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo. Hoje os papéis se inverteram, né, Ives? Isso, trocamos um pouco aí. Você é o entrevistador e hoje eu estou aqui nesse papel, né? É uma honra para mim substituí-lo. Toda minha. Pois bem, hoje o tema do nosso programa chama-se Transição Planetária. É um tema bastante palpitante, mais neste momento onde passamos por momentos difíceis do ponto de vista político, do ponto de vista social, né? E com certeza a doutrina espírita há de trazer respostas sensatas para aquilo que nós estamos vivendo neste momento. Ives, sobre esse tema transição, muito tem se falado sobre essa transição, mas, afinal, o que é a transição planetária? Bom dia, Alexandre, mais uma vez. Bom dia a todos os nossos telespectadores que agora nos acompanham. Transição planetária é uma passagem. Se a gente for pegar estritamente o termo transição, é uma passagem, é uma transformação para um novo panorama da qual a gente, como espíritas cristãos, confiantes em Jesus Cristo e nas suas diretrizes, acreditamos ser um panorama novo, um panorama melhor. Então, transição planetária se trata dessa passagem do nosso mundo de expiações e provas, e eu vou definir para os nossos telespectadores tudo isso, para um mundo de regeneração. Sim. Então, é aquele momento em que as várias individualidades que compõem o planeta Terra vão se transformar para melhor. Porque quando nós falamos de transição planetária, às vezes a gente pode confundir mundo e planeta. Sim. Porque mundo é as individualidades que compõem o planeta. Planeta é como se fosse a plataforma. Sim. Da qual os espíritos se manifestam e agem. Então, é um mundo que será um mundo transformado. Transição planetária é mais um termo que agrada mais aos nossos ouvidos, né? Então, porque falar de transição de mundo não soa semanticamente muito bem. Uhum. Então, transição planetária é um termo mais agradável semanticamente. Mas desde que nós compreendamos essa transição planetária como sendo uma renovação dos diversos mundos que compõem o nosso planeta. Entendi. Então, um exemplo disso, quando Jesus fala, o reino dos céus está dentro de vós no plural, uhum. Ele está falando justamente sobre essa questão dos mundos que cada um de nós se faz portador de um em específico. Sim. Ô Ives, inclusive essa questão é matéria de discussão, né, do Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Lá ele classifica, de uma forma didática, obviamente, né, esses mundos em alguns níveis. Sim. Ele chama de mundo primitivo, provas de expiação, regeneração, sim, felizes e ditosos. Certo. Explica para nós, por favor, essa classificação. O que Allan Kardec quis dizer com esses níveis de mundos? Ao ele colocar essa classificação de mundo, como você mesmo colocou, didática, ele está falando sobre momentos da humanidade. Sim. Então, mundo primitivo é aquele mundo da qual a gente é egresso, que a gente emergiu para melhor. Porque se nós formos fazer um paralelo, há muito pouco tempo atrás, há 2000 anos, era muito normal, era muito comum nós estarmos conversando em um jantar
um jantar de patrícios da elite da época, e ao lado da mesa estarem dois gladiadores, né, se matando. Sim. E quando um vencia, levando o outro à morte, era aplaudido. Então, essa insensibilidade, né, ela é muito recente. E quando a gente fala de mundo primitivo, a gente ainda está falando de aspectos de animalidade, sim, na nossa atmosfera íntima muito intenso. Então, hoje, quando você assiste a uma partida de futebol comendo uma pipoca, a gente assistia dois seres humanos se matando. Uhum. Então, quando Kardec ele coloca mundo primitivo, ele está falando desse momento da humanidade, de pouca consciência, de pouca luz, que marcava um período histórico, que a providência divina compreende muito bem. E o mundo de expiações e provas, ou provas e expiações, essa ordem aí não me importa muito, é marcado pela nossa atualidade, né? O mundo de expiações e provas, quer dizer, a gente saindo desse mundo de animalidade, esse mundo de primitivismo, nós ficamos muito em débitos. E esse débito, ele gera ou expiações, a fim de que nós possamos nos purificar, ou provações. Certo. Então, é como se a gente tivesse que nos limpar desse passado primitivo. Mas já teve um ganho de consciência, ganho de consciência. Né? Desse deslocamento do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Sem dúvida, porque a gente se depara com avanços muito grandes, principalmente no campo do conhecimento, da técnica, da ciência. Então, do próprio comportamento. Do próprio comportamento, a ética, nunca se discutiu tanto, sim, né? O tema ética, nesse momento que a gente atravessa. O mundo de regeneração, que é o terceiro mundo nessa classificação de Allan Kardec, o terceiro nível, que é um mundo em que haverá um interesse maior na cura espiritual. Então, mundo de regeneração, se a gente for pegar a palavra regenerar, a gente coloca que é se retificar de alguma ferida, né? Se curar de alguma ferida. Então, para que possa haver essa verdadeira cura, é preciso o interesse do indivíduo. É por isso que no livro Nosso Lar, se eu não me engano, no capítulo 3, intitulado Precioso Aviso, André Luiz estava internado no hospital, recém-chegado do umbral, e ele estava estabelecendo um diálogo com Clarencio. E naquele diálogo ele estava se queixando muito, né? Ele estava sendo muito saudoso da vida da Terra, se colocando como o maior sofredor do universo. E aí Clarencio faz uma pergunta muito significativa que vale para a gente definir um pouco do que seria esse mundo de regeneração. Clarencio vira para André Luiz e diz assim: meu filho, você deseja realmente a verdadeira cura espiritual? Porque ele percebendo aquele azedume da queixa, demonstrando todo um estado interior ainda a ser corrigido, de amargura, de sombras, ele faz essa pergunta: você deseja verdadeiramente a cura espiritual? E essa pergunta desconcertou André Luiz, sim, porque nem todos nós desejamos. Aquela mesma passagem do cego de Jericó, né? Quando chega Jesus, o indivíduo cego, e Jesus pergunta para ele o que ele queria que Jesus fizesse naquele momento. Ora, se ele não enxergava, o que seria que o cego pediria, se Jesus estava realizando milagres? Sim. Mas é porque nem todo mundo quer ver. Então, a pergunta é muito significativa. Exato. O mundo de regeneração vai ser esse mundo em que haverá um interesse real nessa nossa cura espiritual. Pelo menos da maioria das pessoas. Pelo menos da maioria das pessoas. Porque, de fato, algumas pessoas a gente percebe que o comportamento delas é muito mais primitivo do que nesse estágio. Sem dúvida. Então, um mundo feliz seria um mundo em que esse mal, essa cura, essa busca dessa cura já apresentaria para nós um determinado êxito. Já se estabeleceu. Já se estabeleceria. Na grande maioria. Sem dúvida. E o mal ainda existiria nesse mundo, mas seria bem minoria. Sim. Seria minoria. O Allan Kardec usa, inclusive, a expressão que o mal seria exótico. Exótico. Seria, né, o diferente, né? Exatamente. Hoje talvez seja o comum.
Sim. Mas no mundo feliz vai ser a exceção e não a regra. E nesse mundo felizes, Ives, ainda há necessidade da encarnação, a necessidade da matéria? Sim, ainda há, porque somente nos mundos celestiais ou divinos, que são os próximos, em que é marcado pela coletividade de espíritos puros, ou seja, aqueles espíritos que já se despojaram de toda a influência material, é que a reencarnação não se faz mais necessária. Exatamente. É É o caso de Jesus, acredito. É o caso de Jesus. Aí esses espíritos, dentro da minha concepção, então, se tornam espíritos missionários, digamos missionários. assim. Aí o objetivo deles, o trabalho deles é do esclarecimento. Sim. O desafio deles passam a ser outro, porque os desafios humanos não acrescentam mais nesses espíritos. Sim. Porque as provas, as expiações, até no mundo de regeneração e nos mundos felizes, os desafios são sempre daqueles que têm para aprender com aqueles obstáculos. Eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: um vestibulando, a prova do Enem para um vestibulando, a prova de física do Enem para um vestibulando, é um desafio? É um desafio. Agora, para o Prêmio Nobel de Física, é um desafio a prova? Não é um desafio, né? É uma brincadeira. Ele chega, entra, faz a prova, deixa todo mundo perplexo, sai, sabe mais que quem elaborou a prova, então não é um desafio. Mas, se esse mesmo professor, esse mesmo Prêmio Nobel de Física, for ter que preparar os vestibulandos para passar na prova, é um desafio? Aí sim é. Sim. Então é o papel desses espíritos puros. É um papel de um educador. De um educador. Seria o papel de Jesus em relação a nós, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. É esse o papel. Muito bom, bastante esclarecedor a sua colocação. Ô Ives, o que marcaria essa transição planetária? A gente vê algumas abordagens de cunho um pouco dogmático, né? De que essas transformações seriam através de cataclismos, né? De grandes convulsões sociais. É nesse sentido mesmo ou você vê de uma maneira diferente? Na pergunta 728 de O Livro dos Espíritos, uma pergunta que inaugura o capítulo intitulado Lei de Destruição, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade se a destruição é uma lei da natureza. E a espiritualidade responde que é preciso regenerar, que a lei de destruição, que muitas vezes aos nossos olhos parece ser o caos, nada mais é do que a transformação e o aperfeiçoamento para novas formas de vida. Sim. Então, é necessário uma destruição, sim. Mas essa destruição ela é necessária tendo como contrapeso dela a lei de conservação. Então, como se diz, é a lei de destruição acelerando alguns processos necessários a nível evolutivo e a lei de conservação dando equilíbrio para essa destruição. Sim. Então é nesse contraponto em que a humanidade ela vai progredindo dentro de um determinado equilíbrio traçado pela espiritualidade superior. Então, quando a gente percebe alguns fenômenos naturais, né, tsunamis, terremotos, cataclismas diversos, a gente tem que considerar que tem um propósito, sim. No livro A Gênese, Allan Kardec coloca o planeta como sendo um organismo vivo, submetido a transformações, submetido a aperfeiçoamentos. E as coletividades, de certa forma, que são atingidas por essas movimentações do planeta, têm algum compromisso espiritual a ser reparado. Existe, inclusive, né, Ives, uma relação muito intensa entre a evolução moral e a evolução do ponto de vista material. Sim. Você vê que as coletividades antigas, nos mundos primitivos, eles eram muito mais suscetíveis às intempéries da natureza. Sem dúvida. À medida que a Terra vai se ajustando do ponto de vista climático, inclusive, né, as coletividades também vão evoluindo do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista sociológico. Muito bem colocado. Então, essas revoluções, como você bem disse, elas vêm fazer adiantamentos. A gente pode ver, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né, que causou desastres de toda a natureza, aproximadamente 80 milhões de mortos, mas trouxe muitos avanços, né, no campo tecnológico e também, principalmente, no campo das relações. Sem dúvida, porque diante de uma tragédia, a espiritualidade sempre consegue extrair a flor. Aquilo que há de bom, né? Então é a lei da destruição tendo um propósito. É claro que aí também entra naquele escândalo necessário que Jesus colocou, preconizou.
que seria necessário, mas o intermediário do escândalo talvez ficasse comprometido. Sim. Então, você coloca que a evolução espiritual puxa material e até do ponto de vista orgânico, físico, a gente pode identificar muito bem isso. Sim. O nosso corpo físico comparado com o do homem primitivo, do homem de Neandertal, parece um vaso de porcelana chinesa. Porque, vejamos bem, o nosso corpo é muito mais sutil do que o do homem primitivo. Sim. Então, assim, os nossos pelos, o nosso formato facial, o nosso crânio veio a sofrer mudanças. Então, isso é uma característica da evolução espiritual, transformando também o aspecto material. Sim, muito bem. Ives, com relação à questão do religioso, né? Nós vamos ver Jesus no Evangelho, alguma colocação evangélica falando sobre essa transição planetária? Em vários momentos. Em vários momentos, Jesus ele aponta um novo momento para a humanidade. Por exemplo, quando Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, Evangelho 13, 1:33, ele fala que chegaria um momento, sermão profético de Marcos, ele diz: filhos entregarão seus pais, pais entregarão seus filhos, o sol perderá seu brilho, a lua se cobrirá de sangue, e isso será apenas o começo. Nos falando de tempos difíceis, né? Mas aqueles que persistirem no bem até o fim, estes serão salvos. Então ele está falando o quê? De um momento histórico, turbulento, que marcará uma transição, principalmente no realce da qualidade dos bons. Então, eu acho que esse é o grande alerta que ele nos traz. Porque toda profecia, ela tem o objetivo de não se cumprir. Sim. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Ao contrário do que nós imaginamos. Imaginamos, né? porque a gente lê alguma profecia, a gente sempre imagina, poxa, a gente vai ter que passar por esse tempo. Não, é um alerta. Para que nós não passamos. Para que aquele momento não chegue. Não chegue. Quer dizer, é uma necessidade apresentada pela espiritualidade superior de uma vigilância das coletividades. Sim. Então, assim, é um meio de fazer com que a gente reavalie a conduta. É um meio que faz com que a gente possa rever os nossos comportamentos. Outra passagem, no Evangelho de João, Jesus diz que teria muito mais coisas para nos dizer, a famosa passagem do Consolador Prometido, que teria muito mais coisas para nos dizer, mas que naquele momento a gente ainda não compreenderia. Sim. E ele estava partindo, mas rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador. Então, quando ele fala que nós ainda não compreenderíamos o que ele tinha para dizer, ele estava falando também de um momento em que nós compreenderíamos. Então, em vários momentos do Evangelho, Jesus aponta um novo tempo. Sim. Aponta um novo tempo de qualificação da humanidade, e a doutrina espírita está muito concordante com isso. Sem dúvida. Se a gente pega o capítulo 8 do livro A Gênese, item 27 e 28, os espíritos, através de Allan Kardec, nos falam que o mundo será um mundo feliz a partir do momento em que os espíritos que compõem esse mundo, esse planeta, forem bons. Sim. E aí Kardec, ainda no final do capítulo, ele nos coloca que esse mundo ele vai se transformar através da substituição de uma geração que aí está por uma geração nova de espíritos. Então nós podemos compreender aquela colocação do fim do mundo, né? Que muitas vezes se discute, que na verdade o fim do mundo não é só um fim dos espíritos, mas o fim de uma trajetória. De uma trajetória. De um estágio. De um estágio. De um estágio antigo para um estágio novo. Sem dúvida. Isso seria, então, a chamada transição planetária. Do homem velho. Do homem velho. Como diz o Evangelho. É a morte definitiva do homem velho para o surgimento do homem novo. Sim. Então, é toda essa maravilha que a gente pode perceber, né, Alexandre, na doutrina espírita, e que, de certa forma, nos consola e nos apresenta, assim, uma outra forma de ver. É como se desembaçasse a nossa lente. Sem dúvida. Ao perceber os acontecimentos do mundo. Exatamente. Eu costumo dizer, né, Ives, que as religiões, elas são estradas que levam ao mesmo destino. Sem dúvida. E é inegável que a doutrina espírita, ela tem uma estrada bastante
clara. Sem dúvida. Né? E isso às vezes até nos assusta. Assusta porque às vezes é muita luz. É como se fosse assim. A gente é acostumado no escuro, o telespectador, se imaginem nessa cena. Vocês estão num quarto escuro e de repente acende uma luz muito forte. Ou seja, a vista vai ficar ofuscada por algum tempo. É verdade. Até a sua visão se acostumar com aquele novo ambiente, às vezes a gente fica cego. Então é a mesma coisa com a doutrina espírita. Como é muito conhecimento, como é muita luz entrando em contato com a nossa sombra, muitas vezes a gente se sente perdido. Aí me remonta aquilo que você falou no começo do programa sobre a pergunta que foi feita por Clarence ao André Luiz, né? Você está preparado para a cura espiritual? Porque a gente pode voltar para o quarto escuro, né? Exatamente. Porque, na verdade, muitos de nós preferem isso que você falou, preferimos ainda a escuridão. Sem dúvida. Porque nos adaptamos a ela. Pois bem, vamos a uma outra pergunta, Ives. Como o espírito pode agir para ser digno de entrar nesse mundo de regeneração que nós acabamos de dizer? É mais ou menos tudo isso que a gente está dizendo, e eu gostaria também de dizer que é iluminando a própria alma. Então, porque nesse novo mundo, o que vai marcar são as qualidades morais, sobretudo. Porque se a gente for parar para analisar, o nosso intelecto, ele avançou muito. Sim. Sem dúvida alguma, há avanços inegáveis no campo da ciência, nos desenvolvimentos das mais diversas correntes filosóficas, né? E até no campo religioso também, na compreensão teológica, houve certo amadurecimento, mas a moral ainda está deficiente em relação a esses outros que você progressos. Atribui essa distância entre o intelecto e a moral? Essa distância, ela marca nosso momento mesmo, a nossa condição de o intelecto sempre avançar à frente do conhecimento. Mas chega um momento em que é preciso diminuir essa distância. Sim, sim. Então, é algo natural do espírito em evolução, o intelecto sempre vinha à frente. Allan Kardec nos fala que o conhecimento antecede a transformação moral. O progresso moral advém do intelectual. Decorre deste. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Bom dia, amigo telespectador. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Agradecemos a oportunidade de entrarmos na sua casa para levarmos os conceitos da filosofia espírita até você. Nesta manhã, nós entrevistaremos nosso amigo Ives Facuri. Bom dia, Ives. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo. Hoje os papéis se inverteram, né, Ives? Isso, normalmente trocamos um pouco aí. Você é o entrevistador e hoje eu estou aqui nesse papel, né? É uma honra para mim substituí-lo. Toda minha. Pois bem, hoje o tema do nosso programa chama-se Transição Planetária. É um tema bastante palpitante, mais neste momento onde passamos por momentos difíceis do ponto de vista político, do ponto de vista social, né? E com certeza a doutrina espírita há de trazer respostas sensatas para aquilo que nós estamos vivendo neste momento. Ives, sobre esse tema transição, muito tem se falado sobre essa transição, mas, afinal, o que é a transição planetária? Bom dia, Alexandre, mais uma vez. Bom dia a todos os nossos telespectadores que agora nos acompanham. Transição planetária é uma passagem. Se a gente for pegar estritamente o termo transição, é uma passagem, é uma transformação para um novo panorama da qual a gente, como espíritas cristãos, confiantes em Jesus Cristo e nas suas diretrizes, acreditamos ser um panorama novo, um panorama melhor. Então, transição planetária se trata dessa passagem do nosso mundo
de expiações e provas, e eu vou definir para os nossos telespectadores tudo isso, para um mundo de regeneração. Sim. Então, é aquele momento em que as várias individualidades que compõem o planeta Terra vão se transformar para melhor. Porque quando nós falamos de transição planetária, às vezes a gente pode confundir mundo e planeta. Sim. Porque mundo é as individualidades que compõem o planeta. Planeta é como se fosse a plataforma. Sim. Da qual os espíritos se manifestam e agem. Então, o mundo que será um mundo transformado. Transição planetária é mais um termo que agrada mais aos nossos ouvidos, né? Então, porque falar de transição de mundo não soa semanticamente muito bem. Uhum. Então, transição planetária é um termo mais agradável semanticamente. Mas desde que nós compreendamos essa transição planetária como sendo uma renovação dos diversos mundos que compõem o nosso planeta. Entendi. Então, um exemplo disso, quando Jesus fala, o reino dos céus